Olá, irmãos e irmãs, com grande alegria estamos caminhando nesse 11º domingo do tempo comum e hoje, de modo todo especial, estamos meditando o trecho que nos é apresentado pela liturgia da igreja, que se encontra no Evangelho narrado por São Marcos, capítulos 4, do versículo 26 ao versículo 34, que vai nos falar de Jesus e vai nos mostrar, nos trazer esta imagem de Jesus nos apresentando através de comparações parabólicas ao que o reino dos céus é comparado. E Jesus faz duas comparações. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. E novamente, um pouco embaixo, ele diz: o reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. É interessante ouvir essas palavras de Jesus e essas comparações parabólicas de Jesus que nos remetem a uma realidade maior. Aqui Jesus está mostrando que o reino de Deus ele começa na simplicidade. Porque as coisas grandes de Deus começam dentro do coração, começam dentro do nosso interior. E a partir do nosso interior, a partir do escondimento, a partir desse trabalho diário de cuidar, de cultivar, de regar aquilo que o próprio divino agricultor coloca em nós, é que nós vamos perceber esse crescimento, esse desenvolvimento dessa semente colocada pelo próprio Deus no coração humano. Assim são as coisas de Deus, assim é a lógica de Deus. Fazer crescer no ser humano e fazer o ser humano crescer a partir justamente dessa pequenez, dessa humildade, desse caminhar na certeza de que é Deus que conduz, é Deus que vai à frente, é Deus que vai preparando o ser humano para esse crescimento, para esse desenvolvimento e gerando nele essa maturidade de filho de Deus. E ao mesmo tempo nós também nos deparamos com essas imagens vivas que o Evangelho nos apresenta, porque o Evangelho fala de semente, de algo que traz vitalidade dentro de si. E a semente tende a se desenvolver. Seria estranho se uma semente não se desenvolvesse, não estaria cumprindo aquilo que é a meta do seu ser. É como, por exemplo, o vento, né? O vento ele existe para soprar, o fogo existe para queimar, a luz existe para iluminar e o ser humano também existe para amar. Se o ser humano não cumpre a sua finalidade, ele sente no seu interior que o seu ser é podado, que o seu ser é limitado. Meditemos essas imagens que Jesus vai nos apresentando, irmãos, para nos mostrar o quê? Que o reino de Deus está presente nesse mundo. Que o divino agricultor, que é o próprio Senhor, já semeou o seu reino através da sua palavra. A palavra de Jesus é semente que deve brotar, que deve gerar frutos, que deve florescer nesse mundo. E como nós podemos visualizar então o crescimento desse reino? Como nós podemos visualizar a presença desse reino? Através justamente da igreja, a igreja que foi plantada pelo Senhor, a comunidade dos discípulos de Jesus que faz com que nós possamos visualizar esse reino. E a igreja existe para isso, para tornar presente o reino de Deus nesse mundo. É claro que quando nós falamos em igreja, muitos acham que o reino de Deus não tem nada a ver com a igreja, com a instituição, ou que a instituição só existe para oprimir. E quando nós olhamos a instituição como um caminho comum pelo qual o reino de Deus se faz presente, nós vemos que a igreja no mundo não é apenas uma presença para gerar um clericalismo, para gerar um triunfalismo, para gerar um desequilíbrio. Não, a presença da igreja como sinal do reino de Deus no mundo é uma presença para servir, é uma presença para gerar a vida de Deus no coração humano, é uma presença justamente para mostrar que sem essa
visibilidade da graça, sem essa visibilidade da ação de Deus por meio dos seus discípulos, é impossível muitas vezes percebemos como Deus vai agindo através das mediações humanas. E Deus quer utilizar-se das mediações humanas, assim como nós precisamos de todo um instrumental para chegar até o coração de vocês, através de uma homilia, através de uma pregação, através de algo que você tem a graça de receber diretamente na sua casa, uma pregação, um testemunho. Assim também nós precisamos de uma estrutura que possibilite isso. E a igreja, ela quer ser. A igreja, dentro do projeto de Deus, ela é essa estrutura, esse sinal, essa semente que brotou, essa semente que cresceu e essa semente ao qual os pássaros do céu vão encontrar também sombra nela. Peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos então este sinal do reino, essa presença do reino no mundo. Que nós sejamos também essa semente de Deus a gerar bons frutos, a crescer. E cada vez que nós crescemos, cada vez que nós permitimos que o Espírito Santo gere em nós essa maturação, nós não nos esqueçamos justamente do seu princípio, não nos esqueçamos do início e de como as coisas de Deus acontecem, na simplicidade e na humildade. Sem isso, o reino de Deus ou a semente não teria uma terra boa para crescer e se desenvolver. Que o Espírito Santo derrame sobre o seu coração a sua graça, a sua presença, e que a cada dia que você escutar e tiver um contato com a palavra de Deus, você possa perceber essa semente de fogo, semente de graça, a explodir e a gerar vida também no terreno que é o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, se você gostou desse vídeo, se ele foi alimento espiritual para a tua alma, clicar aqui curtindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que você receba as notificações e até o próximo vídeo.